Fala, Nação Azulina, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista na área, trazendo para vocês as informações do Clube do Remo. Mas antes, eu queria falar para vocês o seguinte: o significado da palavra engajamento, né? Ontem, vários fatores aí, aconteceram várias coisas, desde o jogo do Leão, a tensão, revolta, mordição. E meu neto nasceu hoje, né, galera? Era para ter. Minha filha aí passou alguns dias indo no hospital, aquele alarme falso. E o que eu mais conversei pela barriga dela, né, com o meu neto, é para que o moleque pudesse pelo menos segurar, até terminar o jogo do Clube do Remo, né? Até que terminou o jogo do Remo, eu vim aqui putaço ontem e inverti a ordem das coisas, mas não retiro nada que eu falei e vou explicar a partir de agora. Então, acabei de chegar na minha casa, agora, estou gravando o vídeo, são 20h46, 30 de julho de 2025, né? Saí de casa ontem, 3 da manhã, para levá-la para o hospital, graças a Deus, tudo certo. Seguimos. Galera, vamos lá. Mais de 250 mensagens, muitas mil visualizações, gente concordando, discordando, papo de torcedor, resenha de torcedor, é assim mesmo, tá? Assim mesmo. Então, olha só, galera. Vamos aqui inverter a ordem das coisas que eu devia ter falado ontem. Tá? Primeiramente, Antônio Oliveira, escalação certinha, corretinha, perfeito, concordei. Com o Jadson no banco, não vinha rendendo, Pavani, concordei. E você já sabe que eu, de repente, discordaria ali do Kaique, mas foi prudente, Reinaldo voltando de lesão, beleza. Tudo perfeito. Agora vamos falar o que foi o jogo, né? Vamos pular essa parte aí, que o Remo foi pressionado, fez 1-0, depois dos 20 minutos equilibrou as ações do primeiro tempo, até que lá no final do primeiro tempo sofreu pênalti, Marcelo Rangel, mais uma vez, monstro, defendeu o pênalti ali, Camutanga, monstro, enfim, Remo se superou, virou segundo tempo. E aí a gente vai começar a chegar onde eu devia ter falado ontem. Bom, galera, 70% do que aconteceu com o Remo ontem, na minha opinião, foram culpa dos atacantes. Pedro Rocha, Davó, Janderson, foram irresponsáveis, displicentes, moleques, não respeitaram a torcida do Clube do Remo, muita frescurinha, enfim, já sabemos isso daí, tá? Quando eu falei do Antônio Oliveira, e que eu comecei ontem criticando o Antônio Oliveira, presta atenção, a gente podendo estar tendo oportunidade de estar com 4-0 no placar, mas infelizmente os atacantes perderam o gol. O que eu esperava da postura do Antônio Oliveira? Que aí sim eu acho que ele teve culpa, tá? Primeiro, galera, o pessoal, a grande maioria, só ouviu ali os 5, 6 primeiros minutos de vídeo quando eu falei do Antônio Oliveira, nem ouviu a segunda parte, que eu falei dos atacantes. Então, o que eu devia ter feito ali se eu fosse o Antônio Oliveira? Eu achei que ele foi incoerente. Então, ele teve culpa sim. A partir do momento que ele não coloca o Jadson nem numa partida e prefere o Dodô e Pedro Castro, ele é errado sim. Porque se vocês perguntarem para mim, porra, tu tá culpando o técnico, Diego, o que você faria? O que tu faria, Diego? Eu faria o seguinte, tá? A primeira mexida dele ali, eu tinha até anotado, tá aqui no meu celular, mas não vou nem ver, eu vou aqui lembrando aqui no automático, tá? Primeira mudança que ele fez ali, ele tirou o Pavani, que até então era o menos descansado, era o cara que estava menos cansado entre o Caio Vinícius e o Cantilho. Só que o Caio Vinícius e o Cantilho tem justificativa, porque o Caio Vinícius aí passou 3 semanas no departamento médico, está voltando aos poucos, o Cantilho não jogava desde maio. Então, o que era para ter sido feito ali? O Caio Vinícius, cara, fez pênalti, correu muito, mas errou muito passe, entregou quase a paçoca para os caras, enfim. Eu tiraria ali o Caio Vinícius se eu fosse o técnico do Remo ontem. E aí que eu falo que faltou visão, ok? Eu tiraria o Caio Vinícius, colocava o Natan Camargo, porque ali eu entendo que eu tenho um moleque de 19 anos, uma pegada forte de marcação, com um bom passe, e não sobrecarregaria tanto o Cantilho. Eu não tiraria o Cantilho e o Caio Vinícius de uma vez só, porque ia entrar ali dois jogadores frios, e até o cara pegar ritmo poderia comprometer mais a partida ainda. Então, primeira mudança, eu entraria ali tiraria o Caio Vinícius e colocaria o Natan Camargo. Lá na frente, tudo bem. Tinha cartão amarelo ali, o
o Marrone, e entra o Janderson, até porque o Janderson está mal, mas ninguém imaginava que ele fosse fazer o que ele fez ontem, de perder aquele gol mais feito de todo o Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Então ele fez essas duas mudanças, né? A segunda mudança que ele fez, qual foi? Ele tirou ali o Cantilho e colocou o Pedro Castro. Na minha opinião, uma mexida errada. Porque ele poderia fazer o quê? Tiraria o Cantilho e colocaria o Jaderson. Eu ficaria ali com o Nathan Camargo, ficaria com o Jaderson e adiantaria o Pavani para fazer a função de 10, porque estaria mais desgastado. Correto? Só que o que o treinador fez? Ele depois tirou o Davó e colocou quem para jogar no ataque? Dodô, que está sem ritmo, assim como o Pedro Castro. Tá? E isso daí foi totalmente errado. Errado. Então foi falta de estratégia. Quando eu falei que o técnico errou, foi assim. Porra, eu já perdi os gols, então, para eu não perder o jogo, eu vou ter que mexer de uma forma coerente. E qual é a forma coerente? Olha só, galera. O Nathan Camargo vem entrando em todos os jogos. O Freitas, até o jogo contra o Avaí, era cotado para ser titular. O Jaderson, até o jogo passado contra o Avaí, foi titular. O que o cara tem que me colocar? Pedro Castro e tem que colocar Dodô. Dodô é -1, galera. -1. Já estava -1 com o Janderson. Mas vocês viram como o Dodô correu ontem? Cara, foi tão... Ó, se fosse para falar a real para vocês, ontem, de repente, se o cara tivesse uma visão, até o Viseu caberia ali na frente no lugar do Janderson, porque pelo menos ali o Viseu, mesmo com as limitações dele, o cara tá uma costema, a gente sabe e tal, mas poderia segurar a bola. Foi isso que eu quis dizer, mas interpretaram tudo errado. Enfim, tá explicado, não retiro o que eu falei. Beleza? Vamos falar agora o seguinte, ainda teve torcedor que achou que foi tudo maravilhoso o que aconteceu ontem, só criticando atacantes. Atacantes, de novo, 70% do erro foi dos atacantes ontem. O Remo tem que criar vergonha na cara, tem que contratar e nunca mais tem que colocar para jogar o Janderson e o Dodô. Pedro Castro poderia ser as últimas das últimas opções. Mercado da bola. Como vocês já sabem, o Remo fechou com 2 jogadores aí, que são 2 uruguaios, né? É o Nico Ferreira, um atacante de ponta, que já vinha sido falado, né? Mas a surpresa foi o Cristiano Cassano, zagueiro aí, segundo informações do Magno Fernandes, no dia 1º, sexta-feira de agosto, os 2 desembarcam em Belém. Você já sabe o que eu penso. Para mim, contratação só quando tiver aí no Baenão com um contrato assinado. Outro jogador que deixou o clube do Remo hoje foi o volante Daniel Cabral. Para mim, um bom jogador que poderia estar fazendo aí parte desse elenco aí, porque o moleque fez algumas boas partidas com o Daniel Paulista e acabou não tendo mais oportunidade com o Antônio Oliveira aí. Então, ele vai reforçar ali o Volta Redonda, nosso adversário, vou falar direto, porque não que esteja lá em cima, mas tá tendo oportunidade de jogar contra o clube do Remo. É isso que eu falo. Contratualmente, quando fosse o jogo do retorno contra o Remo, o Daniel Cabral não jogaria. É assim que teria que ser. Mas, enfim, que tenha boa sorte, que tenha sucesso. A gente já tinha falado que ele ia para um time do Rio de Janeiro, porém não sabíamos que era o Volta Redonda. Então, só para poder justificar, galera, foi isso. Eu sou um cara muito autêntico. Não pense que eu sou um cara leigo de futebol. Agora, é aquilo que eu falo para vocês. Papo de resenha é quando a gente troca uma ideia aqui e a gente tem aí, cara, quase 300 opiniões que concordam contigo, que não concordam com você. E é assim que funciona. Então aproveita, ajuda o teu amigo aqui. Vamos chegar logo a 3 mil inscritos. Inscreva-se no canal bem aqui embaixo, não paga nada. Hypa. Compartilhe e convida teus amigos, entendeu? Não esquece de dar aquele like. De resto, a gente vai levando. Agora eu vou descansar. Desejo a todos vocês uma boa noite. E assim, galera, sexta-feira já foi mais uma puta de uma sacanagem da CBF, essa logística aí de fazer aí um jogo praticamente a cada 3 dias, entendeu? Sabe que essa parte de distância aí, locomoção de Belém é complicado, enfim. Mas o Remo tem que passar por cima de tudo, todos os obstáculos. Então, a gente tem que ganhar sem dó e sem piedade a Ferroviária. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.